Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 7 de outubro, cuja leitura do dia em João 18, Salmo 141 a 145. Pega a sua Bíblia, acompanhe comigo. João, capítulo 18, versículos 28 e 29. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Nós vemos aqui, nesses versículos, uma completa hipocrisia daqueles religiosos. E daqui a pouquinho eu já vou tratar desse texto aqui. E ao meditar nisso, nesses dias, o Senhor me trouxe muito forte o alerta de nós termos o cuidado com a hipocrisia, especialmente nesses dias. A hipocrisia, ela é uma ofensa a Deus e, como tal, mantém a pessoa na rota de colisão com a ira divina e a consequente condenação eterna. A hipocrisia, ela é diabólica. Tiago 3, 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra é perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Hipocrisia não vem do alto. Hipocrisia é algo diabólico. É das trevas. E dentro do nosso contexto aqui, eu queria ver com você por quê. O que havia acabado de acontecer? Aqueles homens, nós vemos nos versos anteriores, Jesus acaba uma série de discursos diante dos seus discípulos, tá? Ele termina o ensinamento público e então ele começa uma série de discursos longos com ensinamentos preciosíssimos aqui em João, mais reservados aos discípulos, tá? Ele com os discípulos na ceia. Jesus fala muita coisa, João 13, 14, 15, 16, 17. E no 18, quando Jesus ele vai então para o Getsemane, cruza ali o ribeiro de Cedron, vai para um jardim que era conhecido dos discípulos, Jesus sempre os levava ali, por isso Judas sabia que Jesus possivelmente ali estaria, e quando Jesus sai da ceia e vai chamar os religiosos para prenderem a Jesus, Jesus ainda estava na casa, ali no cenáculo, mobiliado para a celebração daquela última ceia, aquela última Páscoa ali. E quando ele sai e retorna, ele não retorna, ele já sabia para onde Jesus se dirigiria, porque é onde Jesus costumava ir. O texto é claro em dizer que Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar,
porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Então eles chegam, Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? Ah, o Nazareno, Jesus Nazareno. Ó, sou eu. E eles caem por terra. Aí perguntam mais uma vez, Jesus diz: olha, já não disse, sou eu. Deixa eles ir. Pedro, né, colérico, sanguíneo, pega na espada e na orelha de Malco. Jesus vai, restaura e cura. E repreende ali Jesus Pedro. Então Jesus é levado para a casa do sacerdote, ok? Primeiramente conduzido a Anás, sogro de Caifás, que era o sacerdote naquele ano, sumo sacerdote. Pedro e João o acompanham, sendo que João era conhecido, ele acaba entrando, Pedro fica do lado de fora, João fala para que autorizassem Pedro a entrar. Pedro entra, fica no pátio, nega Jesus 3 vezes, o galo canta, tem aquele... ele chora amargamente, Jesus olha para ele na hora, na precisa hora, Jesus olha para ele, os olhares se cruzam, Pedro chora amargamente, e depois, ao amanhecer, tem aquele julgamento falso ali dos religiosos, do Sinédrio. Depois Anás manda Jesus para Caifás, e ao amanhecer mandam Jesus para Pilatos. Só que na hora de mandar para Pilatos, olha que coisa ridícula. Porque a audiência com Pilatos, agora o poder político, o governo, era no pretório. Tá? Quem era o pretório? Era a residência do procurador romano, que naquele momento era Pilatos. Só que durante as principais festas judaicas, ali, o governador deveria residir em Jerusalém para ser uma figura de autoridade para intimidar e reprimir qualquer tipo de revolta. A cidade enchia. Lembra? Vinham os peregrinos de tudo quanto era lugar para que celebrasse ali a festa. Então, quando os religiosos, e eles já estavam, você que seguiu a leitura de João, você via os religiosos ali demonstrando que queriam matar ao Senhor, tá? Então, quando eles tramaram o assassinato do Senhor, Jesus, eles estavam tomando cuidado para não se contaminarem cerimonialmente, pois eles não poderiam ali se aproximar dos gentios, não poderiam entrar na residência do gentio, vamos dizer assim. Eles queriam matar o autor da vida, que eles já tinham discernido que era o Messias, eles já tinham discernido que Jesus era o Cristo, mas eles queriam se manter puros cerimonialmente para a Páscoa. O texto está dizendo isso. E não entraram na audiência, que foi ali na residência oficial do governador, do procurador romano, pretório, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Pilatos teve que sair, o texto diz. Então Pilatos saiu fora. Consegue perceber a hipocrisia? Eu não posso entrar e ir porque é pecado, mas eu posso matar ao Cristo. Hipocrisia. O João 11, 15, 55 nos diz o seguinte: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Atos 10, 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Contexto de Pedro indo à presença de Cornélio e os da casa ali de Cornélio. Atos 11, 1 a 3. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles?
Então, era algo que, de fato, eles não poderiam. Mas eu não vou pecar nisso, mas eu posso pecar naquilo outro. Hipocrisia. É nós nos dizermos de Cristo e tomarmos atitudes que não condizem com uma fé cristã. Ali era necessário, para que se cumprisse a palavra, porque Jesus havia profetizado a respeito disso, da morte e os textos nos Salmos, ok? Então, a morte de Cristo pela mão dos gentios autenticava o que estava profetizado pelo Senhor. Versículo 31 em diante. 30, né? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, estava profetizado pelo Senhor. Por exemplo, Mateus 20, 17 a 19. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo à morte, e o entregarão aos gentios. É o que eles estavam fazendo aqui. Para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então, os judeus estavam sedentos pela morte de Jesus. E só não o fizeram porque, segundo o governo romano, sobre eles não poderiam fazer. Se eles tivessem a permissão de efetuar a pena de morte, Jesus teria morrido por apedrejamento, ok? E não crucificado. Entendeu o porquê? E claro, João 7, 25, a gente vê isso, eles queriam matar Jesus. João 8, 37. E ali eles estavam demonstrando uma hipocrisia gigantesca. Pergunto a você, será que também temos servido a Deus em hipocrisia? Pensa em alguém vivendo abrasado no namoro carnal, vendo a nudez e tocando o corpo ali do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, mas para não pecar, não tem a conjugação carnal. Mas é um namoro, mão naquilo, aquilo na mão e por aí vai. Hipocrisia. Alguém vivendo com desejos lascivos, a mente só pensa bobagem, besteira, no cunho sexual, tá? Aqui o exemplo. Mas a pessoa toca o seu próprio corpo para buscar prazer, satisfação carnal, mas para não pecar, eu não acesso pornografia. Hipocrisia. Por exemplo, também a pessoa tem intimidade com o cônjuge, o marido com a esposa com o marido, mas deseja e projeta nos seus pensamentos outra pessoa na relação íntima do casal. Mas para não pecar, não, eu nunca traí meu cônjuge. Hipocrisia. Fala mal de uma pessoa, mas para não pecar, não revela o nome dela. Fala mal à torta e direito, mas só para que a pessoa não seja identificada, para achar que não está pecando, aí não fala o nome. Hipocrisia. Não tem coragem de ajudar aquele que precisa, quando sabe que a pessoa está ali precisando, mas para não pecar, não parecer pecador, quando outros estão vendo,
ou ficarão sabendo de que você ajudou, a pessoa ajuda, aí ajuda de forma muito dedicada, empenhada, olha como eu estou fazendo. Hipocrisia. Hipocrisia. Odeia a pessoa e, se pudesse, literalmente esganaria, mas sorri para ela e a trata com toda a cortesia para não pecar. Ah, eu te amo. Hipocrisia. 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 Não é nem um pouco dedicado à oração e talvez nem lembre a última oração sincera no seu secreto, quando se derramou, entregando-se totalmente no altar do Senhor, mas para não pecar, publicamente faz aquela oração lindíssima. Hipocrisia. Hipocrisia. Não gosta dos irmãos, não gosta de estar no meio dos irmãos, acha que não precisa congregar, detesta ouvir a pregação, acha os louvores chatos, momento de culto, que horas isso vai acabar? Toda hora está olhando para o relógio para ver que horas o culto vai acabar. Mas para não pecar, participa de todas as reuniões. Hipocrisia. E do que mais nós poderíamos falar? Tantas coisas. Olhe para o seu coração, como eu preciso olhar para o meu. A hipocrisia é algo tão grave, tão grave, tão grave, mas tão grave, que um dos ensinamentos de Jesus mais evidentes nos evangelhos é o primordial cuidado com a hipocrisia. Olha o que Jesus falou, escute. Lucas 12:1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. No momento que aquela multidão se ajuntou, Jesus alertou os discípulos: pessoal, cuidado com a hipocrisia, como os fariseus. Por quê? Será que essa multidão que se atropela hoje em torno do nome de Jesus também não tem sido hipócrita? Jesus confrontou os hipócritas duramente, denunciando que a hipocrisia desonra a Deus. Marcos 7, de 5 a 9. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas, e dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E em nossos dias muitos querem guardar uma tradição religiosa, evangélica, mas não quer viver a palavra de Deus para guardar a tradição evangélica. Isso se chama hipocrisia. Ah, mas está todo mundo fazendo. Por que vocês não fazem? Porque a Bíblia não nos orienta e vemos que não deve ser dessa forma. Não, vocês estão pecando porque toda a igreja faz e aquilo. E Jesus, contendendo ali, confrontando a hipocrisia,
Jesus revelou que a hipocrisia cega o entendimento. Mateus 16, 1-4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede o sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Cega o entendimento. A hipocrisia, ela fomenta uma falta, alimenta uma falta de discernimento. Jesus também denuncia que a hipocrisia despreza a realidade dos fatos. Lucas 12, 54-59. E dizia, mascara a realidade dos fatos. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz é o Senhor. E o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil, até o último centavo. Ou seja, condenação eterna. Porque a nossa ofensa contra Deus, a um Deus que é eterno, ela merece uma punição eterna. Ok? Então, não discernir esse tempo é não procurar resolver um problema de nos arrependermos, é querer desprezar a realidade, é mascarar a realidade de que o nosso coração é mau e nós precisamos nos arrepender, precisamos resolver o problema para que não sejamos levados diante do juiz, porque certamente o juiz vai nos encerrar na prisão e teremos de ficar lá para pagar até o último tostão, para sempre. Jesus revela que a hipocrisia, ela é incompassiva, ela endurece o coração. Lucas 13, de 10-17. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para ser curados, e não no dia do sábado, de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos tinha presa, Satanás tinha presa. E dizendo ele isto, todos seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Querido, a hipocrisia está levando a gente à insensibilidade, a uma dureza de coração, a uma incompassividade. Cadê a compaixão? Cadê a misericórdia? Jesus revelou que a hipocrisia ela é maliciosa. Mateus 22, 15-22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Se Jesus é verdadeiro e ensina o caminho de Deus, por que não se renderam a ele?
Por que nós somos assim muitas vezes? Segundo a verdade, de ninguém se te dá, porque não olha as aparências dos homens, só não se importa, só fala a verdade mesmo, tem que falar, confronta mesmo. Louvado seja Deus, porque Jesus, o Senhor, nos confronta. Só não se importa se é poderoso, se não é, se é o sumo sacerdote, se faz parte do sinédrio, se é alguém respeitável aqui na sociedade, só vai e fala a verdade e ensina o caminho de Deus. Aí continua. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito ser um cidadão aqui na terra? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro, e ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Jesus revelou que a hipocrisia enxerga o pecado alheio, mas não o pessoal. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Isso aqui é distorcido, mas não cabe eu explicar aqui sobre o julgamento. Tá? Jesus não está falando para hipótese alguma julgar, não é isso. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho, ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus revela também que a hipocrisia quer receber honra. Mateus 6,2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A hipocrisia quer ganhar destaque. Mateus 6,5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus revela que a hipocrisia quer mostrar aparência. Mateus 6,16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Jesus revela que a hipocrisia é enganosa. Lucas 11:44. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. Passa um engano. Jesus revela que a hipocrisia impede que o incrédulo conheça a Cristo. Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. É o que acontece. Jesus revela que a hipocrisia tira proveito do vulnerável. Mateus 23:14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. A hipocrisia forma falsos convertidos. Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É o que tem acontecido. A hipocrisia, Jesus revela que ela é seletiva. No mesmo capítulo 23, no verso 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
pois que dizimais a hortelã, o endro e cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus ainda revela que, no mesmo capítulo, que a hipocrisia desvia o foco do que mais importa. Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Hipocrisia. A hipocrisia esconde a morte e a podridão interior. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Parece, tá tudo bem, mas lá dentro a hipocrisia fantasia-se de uma religiosidade sadia. Mateus 23, 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Parece crente, mas será que é? Até o diabo é crente e seus demônios são crentes em Deus. Somos verdadeiros servos, filhos de Deus, discípulos de Cristo, irmãos do Senhor Jesus. Jesus revela, ainda no mesmo capítulo, que a hipocrisia é conivente com o pecado. Mateus 23, 29 a 32. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei por vós, pois, a medida de vossos pais. Capítulo seguinte agora, no sermão escatológico do Senhor, Jesus revela que a hipocrisia leva à condenação eterna. Mateus 24, 43 a 51. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e na hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Diante disso que nós vimos aqui, nós precisamos tomar cuidado com a hipocrisia. Mas como então ter cuidado com a hipocrisia? Versículo 33 em diante, de João 18. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas a Barrabás. E Barrabás era um salteador. E aí o texto continua, e Jesus é crucificado e rende a sua vida por amor a mim e a você, declarando: está consumado. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é de que quando Pilatos retorna, entra e vai conversar com o Senhor, Jesus testifica de que ele veio dar testemunho da verdade e diz que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Então, como ter cuidado com a hipocrisia? Eu vejo que é nós nos rendendo à verdade, a Cristo Jesus, a nós não abrirmos mão de andarmos em sinceridade, sermos guardiões, né, melhor dizendo, da verdade, protetores da verdade, expositores da verdade, praticantes da verdade, caminhantes da verdade, propagadores da verdade. 1 Timóteo 3, 14 a 16, e já entrando no capítulo 4, versículos 1 e 2. Presta atenção. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Como ter cuidado da verdade, rendendo-se a Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É sermos coluna e firmeza da verdade, do mistério da piedade, que Deus se manifestou em carne, o Verbo encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E foi justificado no Espírito, ressuscitou ao terceiro dia, foi visto dos anjos, proclamado às nações, crido no mundo, recebido acima na glória, subiu aos céus, está à destra de Deus, e de lá virá julgar vivos e os mortos, e buscar a sua igreja, para que para sempre estejamos com ele. Mas, o Espírito Santo afirma categoricamente, e já afirmava, que nesses últimos dias muitos estão abandonando a fé, porque têm dado ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por quê? Por causa da hipocrisia de homens que falam mentiras. Tenhamos cuidado com a hipocrisia, porque ela vai levar para a condenação eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.